E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim, viu? Eu me chamo Fernando e você está no Jogando e Papeando Gameplays. E hoje nós vamos começar uma jornada do caramba, bicho. Sim, nós vamos embarcar numa jornada literalmente histórica. Hoje, neste canal, nós vamos começar a falar sobre história. Por quê? Porque, caso vocês não saibam, eu curso História. Eu sempre quis ter um espacinho onde eu quisesse poder falar sobre as coisas que eu aprendi e também praticar algumas coisas fora dos estágios, né, que a gente tem que fazer durante o curso. Falar as groselhas históricas aqui. Então, para esse primeiro vídeo, eu queria um negócio básico, queria um negócio tranquilo, só para esquentar as turbinas, para despertar interesse. E por isso também, para auxiliar tanto a mim quanto vocês, escolhi um jogo bem tranquilinho também para, como é que eu posso dizer, ajudar, né, na absorção do conteúdo. Que jogo é esse? Eu vou jogar Yu-Gi-Oh! Ultimate Masters 2006 de Game Boy Advance. ênfase no Ultimate Masters 2006. Não, eu não falei o número em inglês. Não, falei em português mesmo, não sou obrigado. Aí você deve estar se perguntando, espero que não, qual é o tema desse vídeo, desse podcast, desse gameplay, desse videocast, desse sei lá o que. Tá na thumb, tá no título, mas eu vou falar assim mesmo. O que é história? Então, sem mais groselha, bora lá, aperta o play. Aí aqui devia ter uma música agora bem legal. Infelizmente não tem. Bora lá. Antes de qualquer coisa, o que danado é história? Segundo Marc Bloch, um historiador medievalista francês que inaugurou a noção de história como problema, a história seria a ciência dos homens, ou melhor, dos homens no tempo. Ou, segundo Lucien Febvre, especialista no século XVI, e que junto de Marc Bloch fundou lá em 1929 a Escola dos Annales, que teria um papel fundamental na construção de um novo tipo de historiografia, a história era filha de seu tempo. Ok, vamos lá, falei uns nomes aqui, Marc Bloch, Lucien Febvre, Annales, beleza, e já é isso, calma. Em outros vídeos eu falo mais sobre essas coisas, essas pessoas, certo? Vamos nos ater ao tema. A história, ela é uma ciência que tem por objetivo estudar o passado e compreender como chegamos até aqui. Marc Bloch frisa que a história é uma ciência, mas uma ciência que tem como uma de suas características o que pode significar sua fraqueza, mas também sua virtude, que é ser poética, pois não pode ser reduzida a abstrações, a leis e a estrutura. A gente pode resumir isso dizendo que a história é uma ciência que estuda a ação dos homens no tempo, certo? A história, como uma ciência, ela não trabalha sozinha. Ela necessita da ajuda das ditas ciências vizinhas, como a geografia e a sociologia, por exemplo. Marc Bloch, que vai ser muito citado aqui, diz que a história precisa dessas trocas com outras ciências humanas e sociais, e ele completa esse pensamento dizendo que é necessário renovar a história, sim, em particular pelo contato com outras ciências, mas nela imergir, não. Mas já estou falando o nome de Marc Bloch, Lucien Febvre, Annales, dando definições, não sei o que lá. Mas voltando lá, quem foi que começou com esse negócio de estudar história sistemática, não sei o que. Bora voltar um pouquinho no tempo. O pai da história foi um carinha chamado Heródoto, certo? Gregão, massa, Heródoto, que viveu ali na Grécia ali por volta de 485 a 425 a.C. Um negocinho, foi ontem praticamente. Depois eu explico em outro vídeo essas divisões de tempo, certo? Ele é considerado assim pelos relatos dele sobre a antiguidade clássica, porque antes dele a história era contada de uma forma bem épica, com grandes batalhas, grandes heróis e com uma fortíssima presença de mitologia. Tipo, era muito comum em histórias antigas, né, da antiguidade clássica, antes dele, que
os autores colocassem Zeus no meio, Poseidon, Hades, né? Colocasse um Hércules ali, enfim, Aquiles, certo? Aí assim, ele viajou por muito tempo e por várias partes da Grécia, visitou o Império Persa. Vários dos escritos sobre os persas, um dos mais importantes, né, vieram do nosso queridinho Heródoto, nosso papai. Viajou também pelo Egito e tal, etc. Egito e etc. Aí assim, o que diferencia também é que os escritos de Heródoto eram bem pé no chão e que passavam mais credibilidade, né, quando ia se estudar. Não que os outros fossem descartados, ok? Mas é porque os de Heródoto, como são mais pé no chão, mais retinhos ali, eram melhor utilizados, certo? Os outros ainda são usados, porém a gente tem que filtrar essas histórias de mitologia, comparar com outras coisas, comparar com o próprio Heródoto, enfim. Resumindo, Heródoto é o pai, é considerado como o pai da história. Aqui eu devia colocar outra musiquinha também. Retomando, tá? Aí vale explicar que, além do estudo das ações humanas no tempo, a história também problematiza elas. Como assim? Vamos lá, vamos exemplificar aqui a parte da problematização. Todo mundo sabe que os portugueses chegaram aqui no Brasil, beleza? É ponto passivo, todo mundo entende, todo mundo sabe. Mas por quê? Como é que Portugal estava nesse tempo? Aí quais as consequências imediatas da chegada daquelas caravelas um litoral do que mais pra frente um pouquinho seria chamado de Brasil, né? Como é que os indígenas, no caso, viram aquelas coisas imensas que eles nunca tinham visto, aquelas caravelas chegando no mar com aquelas pessoas com panos no corpo e tal. Como é que foi? Como é que eles tancaram isso, né? A gente entende que não tancaram muito bem, né? Enfim, mas vocês entenderam, né? A gente problematiza, a gente faz questões, a gente levanta pontos para poder, a partir desses pontos, estudar. Daí leva o ponto de uma história que não é neutra. Ela sempre parte de um ponto de vista. Ela sempre parte de uma cosmovisão. Sabe? Sempre tem que haver um motivo para ver a pesquisa. Tipo, vou estudar a chegada dos portugueses aqui. Certo. Mas a linha de raciocínio, tipo, vai ser, eles chegaram em tal dia, fizeram isso. Certo. Mas e aí? Por quê? O que aconteceu com os portugueses que chegaram aqui? O que aconteceu com os indígenas que receberam os portugueses aqui? O que aconteceu com a terra em si? Né? A gente tem que saber essas coisas. Então essa problematização é extremamente importante para o estudo da história. Vamos lá, retomando o raciocínio, a história ela é dividida em tempos também. E eu não estou falando de antes de Cristo, pré-história, idade moderna, não. Estou falando de o tempo da natureza, o cronológico e o tempo histórico. Que diabo é isso? O tempo da natureza é o tempo que a gente não consegue mensurar, mas a gente percebe através dos eventos da natureza, certo? Tipo assim, primavera, verão, outono, inverno, dia e noite, certo? Tem o tempo cronológico, que é o tempo mensurável, que a gente pode medir como um dia, né? A gente pode medir no calendário, pode medir no relógio. E tem o tempo histórico, que é o perceptível através das mudanças e permanências. Que tipo de mudança? Vamos lá, um tipo de mudança. A gente pode medir o tempo através da mudança entre Orkut e Facebook. Beleza? E a gente pode medir também na permanência, tipo, depois que o YouTube foi feito até hoje, ele sendo hegemônico no que se propõe, sabe? É uma mudança, Orkut e Facebook, e uma permanência, o uso de vídeos a partir da criação do Facebook até hoje, entendeu? São esses tipos. Aí também tem os sujeitos, que podem ser individuais e coletivos. Os individuais
eram como nós estudávamos história antigamente, tipo generais, os grandes heróis, tipo a gente estudava a chegada dos portugueses ao Brasil. A gente cagava para os marinheiros, cagava para tudo e só pensava em Pedro Álvares Cabral. Cara, Pedro Álvares Cabral, Pedro Álvares Cabral, Pedro Álvares Cabral. Dom Pedro I, Dom Pedro I, Dom Pedro I. Entendeu? Aquiles. Porém, hoje em dia a gente passa a estudar também a história do sujeito coletivo. Seria o quê? Guerra de Canudos. A gente pegaria Antônio Conselheiro, que era um indivíduo, mas também pegaria toda a comunidade de Canudos e estudaria a história deles. A gente pegaria também a história dos Black Blocs, vamos lá, por assim dizer. Mais recentemente, a gente pegaria a história do ponto de vista geral do dia 8 de janeiro agora, mas também algum historiador vai se interessar, é natural, tanto pró quanto contra, para estudar o grupo que invadiu Brasília, que invadiu ali com o Congresso. É natural, vai ter a história individual e vai ter a história coletiva, sempre tem, né? Aí vamos lembrar que eu também não estou entrando muito em detalhes sobre cada coisa, certo? Estou dando um passant amplo, explicando um pouquinho, porque esse também não é o objetivo do vídeo. Eu espero que esteja ficando claro que o objetivo do vídeo é dar uma explicação ampla também, porém um pouco consistente sobre o que é história. Até porque, explicando, eu não tenho como gravar vídeos muito longos, porque o meu celular não aguenta. Por mais que um vídeo que eu gravei de Zelda, ele tenha ficado com quase 1 hora. Por quê? Porque eu consegui unir 2 vídeos, mas isso exigiu muito tempo, muito recurso de celular e do computador da minha esposa, que não vale ficar fazendo isso sempre, né? Mas, tocando de novo. A gente tem também as fontes históricas, que nada mais são do que os vestígios, né, deixados pelo homem no decorrer da sua existência. Essas fontes históricas podem ser materiais, que a gente pode tocar, que a gente pode ver, que a gente pode ouvir. Isso inclui, obviamente, as histórias que os nossos pais e avós contam ou contavam, as músicas que a gente ouvia 10 anos atrás, as músicas que a gente ouvia hoje também, um dia vão ser fontes históricas para alguém do futuro entender sobre roupa. Eu entendo que a música é muito importante para isso também, né? E temos também as fontes imateriais, que seriam o quê? Seriam as festas. O nosso São João é uma fonte histórica imaterial, certo? O São João é uma festa nossa. Os hábitos, tipo, vamos ver um hábito que a gente tem. Vamos lá, pensar aqui num hábito básico de dormir depois do almoço, digamos assim. É uma fonte imaterial. Eu acredito piamente, eu ainda não cheguei a me aprofundar nisso, mas eu acredito que nós temos esse hábito de dormir após comer, herdado dos indígenas e do nosso próprio clima, que depois do almoço, meio-dia, a gente come, toma um cafezinho, e mesmo tomando esse cafezinho só extremamente quente, o corpo começa a amolecer e a gente gosta de tirar meia horinha, que acaba se transformando em 3 horinhas de um cochilo totalmente revigorante e alienante. Porque, vamos abrir um parênteses aqui, quem nunca foi tirar um cochilinho desse depois do almoço e acabou meio que, como é que eu posso dizer, acabou meio que passando um pouco do ponto? Almocei, deu aquela preguicinha, vou dar uma cochiladinha aqui por 40 minutinhos, acabou dormindo 3 horas, acordei sem saber o nome, sem saber quem era, sem saber onde estava. Quem nunca fez isso quer ter a primeira pedra, né não? Enfim, e as tradições também. Vamos botar aqui capoeira, é uma tradição, uma dança tradicional e tal. Então assim, esses são fontes históricas imateriais. Aí tudo isso deve ser usado em consideração na hora de se estudar história, ou uma história em especial, visto que a gente não tem uma única história, né? A gente entende
também em história que qualquer aspecto da vida humana pode ser historicizado, pois como nosso supracitado Mark Bloch diz, o homem também mudou muito em seu espírito, sem dúvida, até nos mais delicados mecanismos do seu corpo. Sua atmosfera mental transformou-se profundamente, não menos sua higiene e sua alimentação. Diante disso, podemos problematizar e estudar historicamente vários, se não todos os aspectos humanos. Aí ele também fala assim: poucas ciências, creio eu, são chamadas, a usar simultaneamente tantas ferramentas dessemelhantes. É que os fatos humanos são, em relação a todos os outros, complexos. É que o homem se situa na ponta extrema da natureza. Mark Bloch tem umas paradas muito boa. Eu estou usando um pouco, alguns trechos do livro A Apologia da História ou Ofício do Historiador, de Mark Bloch, certo? Da editora Zaha. Livro básico e indispensável para todo mundo que estuda história, tanto academicamente quanto por prazer, como por lazer, certo? É interessante também, engraçado até, que muito se explicava, até mesmo na escola. Eu lembro de ter ouvido isso, que a história seria a ciência que estuda o passado para entender o presente e para evitar que problemas se repitam no futuro. Obviamente, a gente sabe que isso não é verdade, senão a gente não teria tido uma Segunda Guerra Mundial. A gente também não teria tido problemas com pandemia depois da peste negra. A gente saberia como agir. A gente teria tratado e agiu. Acabou. Estudou, não repete. A gente andaria com máscara, álcool gel borrifando em cada casa. Enfim, a gente teria um negócio totalmente diferente, A gente sabe que não é bem assim. O ser humano, ele não é fadado a repetir os mesmos erros. Ele é fadado a fazer as mesmas coisas de formas extremamente diferentes. Mas se você parar depois de um tempo, esfriar a cabeça e analisar, vai ver, putz, olha só, tá ali, ó. Tipo assim, a gente tem um negócio chamado História do Tempo Presente, que é uma linha de estudo que estuda as coisas enquanto elas estão acontecendo. Por exemplo, vamos botar aqui o período da pandemia. Muitos historiadores pegaram esse período e estudaram eles enquanto eles estavam acontecendo, recolhendo dados, pegando os fatos, guardando textos, lendo, problematizando eles, botando aqui, ali. Eles iriam publicar isso logo, imediatamente? Não, porque nem sempre seria de bom tom, em um período de tantas mortes, de tanto problema, você publicar algo de um teor que possa ferir as pessoas e tal. Porém, nós temos historiadores que estão lidando essencialmente com o hoje, o agora. Então, assim, dentro de alguns anos, a gente pode muito bem estar lendo algo de 2022. Certamente a gente vai estar lendo daqui a alguns meses, daqui a um ano, estudos completos, estudos densos e bem estruturados sobre o começo do ano agora, dia 8. Sabe, a história, ela é um negócio que está constantemente acontecendo e está constantemente sendo estudada dos mais diversos pontos de vista, dos mais diversos vieses. E isso é bom, porque uma história ampla não nos permite enxergá-la toda, certo? A história não tem mais como objetivo chegar à verdade, como foi explicado durante muito tempo. Por quê? Porque cada ponto de vista, que cada estudo revela uma face dessa verdade. Se você estudar essas manifestações no ponto de vista de quem estava participando, aquela vai ser a verdade dos caras, aquilo lá, E você, todo mundo pode achar aquilo um absurdo, porém é uma verdade no meio de um amplo todo, certo?
por mais que seja repudiado pela maioria. Então, vamos lá, voltando. Tenho mania de me estender em coisas que não deviam, sabe? Eu tenho que treinar isso. Para finalizar aqui, não ficar um vídeo tão longo, já estamos aqui com um pouco mais de 20 minutos. A história como ciência, objeto de estudo, tem tido cada vez mais importância nos nossos dias, né? Saber de onde a gente veio, entender quem somos e as escolhas que tomamos é essencial para nos conhecermos como sociedade. Não para a gente saber o que vai acontecer no nosso futuro, porque é impossível a gente saber o que vai acontecer no futuro. A gente pode entender uns caminhos, ter umas perspectivas, acertar algumas coisas, mas não é essa a função da história, não é essa a função do historiador, de adivinhar, né, o futuro. Nós temos a função de estudar o homem, as marcas que ele deixa ou as marcas que ele deixa de deixar no tempo e no espaço, né? Daí a gente usa outras disciplinas também, os porquês, daí a gente usa psicologia, filosofia, né? E como as sociedades funcionavam, daí a gente também pega a sociologia, a gente estuda os vestígios do homem há milhões de anos, a gente pega a arqueologia. Então assim, a história é como se fosse um bardo, né, que utiliza métodos de rimas, de métricas, de outros tipos de música para contar as histórias que ele tem que contar. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha tido algum proveito. Para mim teve, eu achei muito interessante fazer, achei muito bom fazer essa pesquisa rápida aqui para trazer um conteúdo sério, né, um conteúdo mais bacaninha. E esse é o primeiro, espero eu, de muitos vídeos falando de história. O próximo vídeo muito provavelmente será sobre a divisão do tempo. Aí sim eu vou falar sobre idade antiga, idade moderna, idade contemporânea, pré-história, por que não? Esse nome já não é muito usado mais, a pré-história. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Não custa nada. São cliques que você dá em menos de 2 minutos, 3 minutos você faz tudo isso. Se você considerar o vídeo importante e, sei lá, quiser dar uma ajudinha um pouco